Glória a Deus. Amém? Que bom, queridos, que estamos juntos aqui. Viu o pastor Ângelo falando aqui, você que ama a igreja, eu posso dizer para você com toda certeza, de que quando você se envolve com a igreja, e isso eu posso falar em duas vertentes. A primeira é quando você se envolve com pessoas, né, como eu e você, que somos a igreja. Amém? Nós fazemos isso. E quando nós nos envolvemos também com toda essa estrutura, com todo esse movimento que é feito, que nós chamamos de igreja. E aí, quando nós estamos inseridos nisso, estamos dentro desse contexto, de fato, nós vamos entendendo o que é essa paixão, o que é esse amor, que envolve tantas coisas, né? Envolve tantas coisas, desde arrumar algumas coisas para que a igreja esteja pronta, e envolve também você amar as pessoas da maneira que elas são, e ser abençoado por elas e poder abençoá-las. Então, se envolva com a igreja mesmo. Não acho que a igreja é mais uma coisa, não. Eu estava conversando com uma pessoa essa semana, tive o privilégio de estar junto, acho que estávamos até no momento de almoço, aqui na igreja mesmo, uma pessoa que veio voluntariamente nos ajudar aqui, na limpeza da igreja, e estava falando o quanto nós precisamos entender que a nossa vida, nós que servimos a Cristo, nós que entendemos que Cristo é a única verdade, né? É o único caminho, é a única vida que de fato venceu a morte, amém? Quando nós entendemos que a nossa vida é única em Cristo, que não pode haver uma dualidade, que nós não podemos ser duas pessoas, você está entendendo isso? Que não dá para ser uma pessoa com Cristo, e daqui a pouco eu deixo Cristo aqui, e vou realizar outras coisas que são minhas. O dia que eu entendo que a minha vida é de Cristo, e a partir dele, tudo que eu faço é por Ele, é para Ele, e é com todo o aval que Ele tem, com tudo que Ele tem, tudo que eu realizo é diferente. Eu não sei se você consegue entender, mas a nossa vida passa a ser diferente. E aí, é interessante porque nós falamos uma coisa que se chama estilo de vida, né? Eu, como cristão, o meu estilo de vida é servir a Cristo. Amém? O meu estilo de vida não pode ser outro. Então, qual é o meu estilo de vida? O meu estilo de vida é, a partir de Cristo, ser um cristão que testemunhe de Cristo, que possa ser uma referência de Cristo aonde eu estiver. Esse precisa ser o meu estilo de vida. E todas as coisas que estiverem envolvidas nisso, é a partir de Cristo. Amém? Pensa nisso, porque o tempo todo, a perspectiva que vai sendo lançada, que vai aparecendo diante de nós, no ciclo da vida, às vezes não é isso. Às vezes são outras coisas. O pastor Ângelo pregou aqui hoje pela manhã com muita propriedade, dizendo, né, que nós somos movidos por interesses, por prazeres, por coisas, e que isso às vezes nós vamos nos tornando insatisfeitos porque nós não conseguimos realizar. Mas se nós realizarmos aquilo que é a vontade de Deus, nós seremos satisfeitos. Amém? Então, se a tua vida não é uma vida dupla, se a tua vida é em Cristo, mesmo que você em algum momento venha ter alguma dificuldade, que você, né, dê uma escorregada, enfim, que alguma coisa aconteça, que você desagrade a Deus, ou desagrade a você, ou alguém, ainda assim, a sua vida não é uma vida dupla, a sua vida é uma vida em Cristo. Nós não vamos chegar no padrão perfeito de Cristo, mas nós estamos prosseguindo para lá, ok? E no momento que nós herdarmos os céus, aí nós vamos nos tornar varões perfeitos, segundo aquilo que Cristo quer, né? Amém, queridos? Só para introduzir, me veio isso e eu queria compartilhar com você. Abra sua Bíblia comigo no Salmo 66, e eu quero compartilhar com você todo o Salmo, que são 20 versículos,
Mas antes eu quero falar com você, porque esse salmo, eu ouvi uma mensagem, nesse Salmo 66, apenas um versículo. E esse único versículo me chamou muita atenção. Apenas um versículo, que foi o versículo 20, que é onde eu vou concluir a mensagem. Mas depois eu peguei e fui ler todo o Salmo. Eu anotei, no momento que eu estava lá no Betel, e no Betel, que é o seminário, lá tem um momento chamado capela, e são 15 minutinhos, e ali sempre um pastor, que é professor, sempre traz uma breve palavra, tem um cântico, uma oração, um cântico, um louvor e uma breve palavra, dentro do tempo de 15 minutos. É desafiador, né? Porque é um monte de pastor, e como é que prega em 5 minutos, né? Porque um louvor, oração, é desafiador para os pastores que estão ali. Mas olha, é fantástico, porque é um tempo, é no intervalo das aulas, e assim como a gente sai dali alimentado. Por muitas vezes eu peguei coisas dali interessantes, e essa foi uma das vezes. Não me lembro quem estava ministrando, eu sei que o pastor falou sobre o Salmo 66, verso 20. Mas nós vamos ler do Salmo, do verso 1 ao verso 20. Eu queria destacar para você que eu fui dar uma lida, uma recapitulada, no que de fato é o Salmo. E o Salmo é uma forma de você, uma forma de você expressar louvores a Deus. De você expressar louvores e cânticos ao Senhor. Os salmistas que escreveram os salmos, e foram alguns deles, e aí a gente pode até ressaltar aqui que muitas vezes, ou muitas pessoas conhecem os salmos como salmos mas os salmos de Davi, realmente Davi estava lá escrevendo salmos, e muitos salmos de Davi passaram a fazer parte desse livro chamado Salmos, que tem 150 capítulos, é o maior livro da Bíblia. Mas na verdade era porque Davi foi um rei, Davi foi um cantor, Davi salmodiou o tempo todo a vida dele. Davi mostrava o tempo todo o seu coração através de cânticos, poemas, canções e louvores a Deus. Mas tiveram outros salmistas que puderam também expressar salmos, né? Dentre alguns conhecidos nossos, por exemplo, Salomão, Moisés, Asaf. Asaf era um cantor, e certamente era alguém que devia ministrar salmos assim, canções com uma autoridade, né? De fato, Davi foi o salmista que mais deixou salmos registrados. Segundo os estudos, em torno de 70 a 80 salmos ele escreveu, dos 150. Mas também, a gente estudando, a gente aprende que tiveram alguns salmos que não se registra autores. E esse Salmo 66 é um deles. Inclusive naquele subtítulo que aparece na sua Bíblia, que não é um registro bíblico, mas é um subtítulo que se coloca, aqui na minha diz assim: para o mestre de música, um cântico, um salmo. Foi passado para o mestre da música, que deveria ser uma pessoa mais letrada, no que diz respeito a canções, a música, devia ser aquele músico, né? Aquele cara bom. Foi passado para ele esse salmo, para que ele pudesse entoar esse salmo. Uma coisa que eu queria dizer para você é que os salmos que a gente tem registrado aqui, eles são salmos que falam de vitórias, expressam o coração de homens que estavam diante de lutas. Inclusive tem salmo que o salmista fala da alma dele, daquilo que estava nas entranhas dele. Ele expressa a verdade dele e o coração dele. Por que muitos de nós, ou se não todos, e até mesmo quem não conhece sobre salmos, muitas vezes, até de uma forma meio que religiosa, tem a Bíblia aberta no livro de Salmos. E às vezes até tem um salmo já que fica assim mais aberto, não é?
91, né? O Salmo 91. A gente tem que entender uma coisa, isso não pode ser uma coisa mística para nós que conhecemos a palavra. Posso ouvir um amém? Você não pode tornar o Salmo algo que é uma saída para você, que é um refúgio para você. O Salmo, fale comigo, é a palavra de Deus. Como qualquer outro registro bíblico, nos 66 livros que a Bíblia tem registrado, e que ficaram registrados nesse livro que nós chamamos de Bíblia. É óbvio que por serem 150 capítulos, né, o Salmo 119 tem 176 versos. Então é uma coisa muito grande, né? É óbvio que pode ser que isso aqui fique assim mais visível para todos, né? E de fato, quando você pega um salmo desse aqui, você vai ler, expressa o louvor e a adoração, o cântico, a poesia de um homem, de uma pessoa. Por isso que para mim, não sei para você, mas para mim fica claro de que eu me identifico, as pessoas se identificam muito com o salmo, com os salmos, porque fala da vida do homem, fala das entranhas do homem. Você está entendendo isso? É o louvor do próprio homem falando dele e adorando a Deus. Prova disso é o Salmo 66. Nós vamos ler e você vai entender a expressão desse homem, que não há registro. Eu estudando isso aqui, em algum momento até apareceu alguma coisa lá falando que possivelmente poderia ser de Davi, mas não há uma eficácia nessa resposta. Então vamos deixar que esse salmo foi feito por um salmista que de fato adorava a Deus. A outra coisa e última que eu quero falar para você, concernente a essa questão de salmos, é que é muito difícil que alguém que não tenha uma experiência com Deus, que não busque a Deus, que não viva uma vida com Deus, consiga expressar salmos de louvor e adoração ao Senhor. É muito difícil. Uma pessoa que está sem Cristo, uma pessoa que está sem Deus, uma pessoa que está amargurada, ela não consegue nem cantar, não é verdade? Ela não consegue expressar nenhum sentimento, mesmo que seja um sentimento de dor no seu coração, e que muitas vezes o nosso coração está doendo, e nós vamos para Deus e dizemos para Deus: Senhor, o meu coração está doendo. Quantas vezes a gente vê o salmista, os salmistas, expressando a dor do seu coração, mas quando eu não tenho uma identidade de quem é Deus, é difícil eu salmodiar. Vamos ler? Salmo 66, verso 1, diz assim: aclamem a Deus, povos de toda a terra, cantem louvores ao seu glorioso nome, louvem-no gloriosamente. Verso 3, digam a Deus: quão temíveis são os teus feitos, tão grande é o teu poder, que os teus inimigos rastejam diante de ti. Toda a terra te adora, toda a terra te adora, e canta louvores a ti, canta louvores ao teu nome. Venham e vejam o que Deus tem feito, como são impressionantes as suas obras em favor dos homens. Ele transformou o mar em terra seca, e o povo atravessou as águas a pé, e ali nos alegramos nele. Ele governa para sempre com o seu poder, seus olhos vigiam as nações, que os rebeldes não se levantem contra ele. Bendigam o nosso Deus, ó povos, façam ressoar o som do seu louvor. Foi ele quem preservou a nossa vida, impedindo que os nossos pés escorregassem. Pois tu, ó Deus, nos submeteste à prova e nos refinaste como a prata. Fizeste-nos cair numa armadilha e sobre nossas costas puseste fardos. Verso 12. Deixaste que os inimigos cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água, mas a um lugar de fartura nos trouxeste. Para o teu templo virei
com holocaustos e cumprirei os meus votos para contigo. Votos que os meus lábios fizeram e a minha boca falou quando eu estava em dificuldade. Oferecerei a ti animais gordos em holocausto. Sacrificarei carneiros, cuja fumaça subirá a ti. E também novilhos e cabritos. Verso 16. Venham e ouçam, todos vocês que temem a Deus. Vou contar-lhes o que Ele fez por mim. A Ele clamei com os lábios, com a língua o exaltei. Se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria. Mas Deus me ouviu, deu atenção à oração que lhe dirigi. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus, que não rejeitou a minha oração, nem afastou de mim o seu amor. Aleluia. Eu fico imaginando, eu não pesquisei não, mas eu não sei, se alguém sabe, né, me fala, se existe uma música nesse salmo, se existe uma canção, se fizeram em algum registro, alguma canção com o Salmo 66. Mas é lindo porque é a expressão do coração de um homem. E o que o salmista aqui está fazendo? Eu quero fazer um registro com você aqui, porque aí para mim foi muito bom ler e muito bom olhar na perspectiva desse homem que estava salmodiando, que estava declarando louvores a Deus e contando aquilo que estava no seu coração. Como é bom quando nós temos a liberdade de parar diante desse Deus poderoso e expressar o que está no nosso coração. Amém, queridos? Como é bom quando nós temos essa liberdade. Alguém, acho que foi hoje pela manhã, ontem a gente falando, e alguém falou assim, cada dia há uma intensidade maior de trabalho, né? De trabalho, demanda de trabalho. E aí na hora eu falei comigo, a gente tem que tomar muito cuidado. Pastor André já falou isso aqui várias vezes. A gente tem que tomar muito cuidado, porque a tendência natural é ter mais trabalho, e quanto mais trabalho, menos outras coisas você pode fazer. E uma das coisas que vai sendo roubado do nosso coração é o tempo que nós temos que ter, que precisamos ter, que necessitamos ter, que carecemos de ter na presença do Senhor. Por isso eu digo para você, valorize esse tempo que você está aqui. Não deixe de vir na igreja. Não deixe de estar na igreja. Não deixe de louvar a Deus. Não deixe de adorar a esse Deus que é o autor da vida. Que Ele está acima de qualquer explicação que nós possamos dar nos nossos dias. Eu não consigo para os meus filhos, eu não consigo parar com eles e dar explicações para eles 100% objetiva, correta, desse Deus tão poderoso. O que eu posso dizer é testemunhar a cada dia aquilo que Ele vai fazendo na minha vida. Que façamos isso com louvores. Amém? Se eu tivesse que hoje ser um salmista, a forma como eu faria era entrar no meu quarto, ou seja onde for, ou até mesmo no culto, e levantar as minhas mãos e adorar a Deus de todo o coração. Sabe qual era uma das características do salmista? Ele expressava a inteireza do seu coração. Isso é um desafio para nós, porque hoje, nos dias de hoje, e provavelmente nos dias de ontem também, uma das coisas mais difíceis que existe, desafiadora para nós, é sermos inteiros no nosso coração, sim ou não? É sermos verdadeiros, 100%, até com nós mesmos. O salmista, ele tinha essa característica. Você vê os salmos de Davi, vamos lá falar dos salmos de Davi, né? Como aquele homem expressava a dor do coração dele. Se ele estava pecando, ele dizia, Senhor, estou pecando, mas estou aqui na tua presença, se precisar, me faz de novo. O salmista chegou a falar isso, se precisar, faz de novo.
me faz de novo, se for necessário. Eu quero destacar para vocês aqui o verso 1 e o verso 2 desse salmo, que diz assim: aclamem a Deus, povos de toda a terra, cantem louvores ao seu glorioso nome, louvem-no gloriosamente. Amém, queridos? O salmista está nos convidando, através daquilo que era a expressão da vida dele, de que nós precisamos ter uma vida de louvor a Deus. A nossa vida não pode ser uma vida de murmuração, de reclamação, mas precisa ser uma vida de louvor a Deus. E isso é bom a gente lembrar todos os dias, porque tem dias que nós não estamos bem, tem dias que nós estamos atribulados, tem dias que nós somos tentados, tem dias que nós somos desafiados a dizer não, tem dias que o mau humor está em alta e o bom humor está em baixa. Tem dia que, na verdade, como diz no ditado, eu estou cuspindo marimbondo. E imagina cuspir marimbondo, querido. Uma vez eu estava no cemitério e tomei uma picada de um marimbondo, no cemitério. E marimbondo no cemitério deve ser pior. Não deve ser muito... Mas foi assim, pai, na hora, eu fiquei... Aquilo começou a doer. Agora você imagina alguém cheio de marimbondo dentro, agora cuspindo os marimbondos. Mas na verdade o salmista está dizendo para nós, aqui, para nós, aclame a Deus. Quem? Quem? Tu é povo dessa terra? Povo da terra? Na verdade ele está falando dele, expressando aquilo que era o louvor dele, mas ele está fazendo um clamor e dizendo: povo da terra, aclame a esse Deus que é poderoso. Sabe por que esse salmista certamente estava fazendo esse cântico ao Senhor, esse louvor ao Senhor, essa oração, essa poesia ao Senhor? Sabe por quê? Porque o povo de Deus, lá no Antigo Testamento, eles sofreram muito. Eles sofreram porque eles eram um povo rejeitado, e eles sofreram também porque em algum momento Deus levou-os a provações. 2 momentos o povo de Deus, esse povo passou por muitas dificuldades. Um foi lá no Egito, debaixo da prisão de Faraó, não é verdade? E que sofrimento deve ter sido para aquele povo, escravos. E depois eles passaram um outro momento também de cativeiro, 70 anos da Babilônia, e aquilo foi um cativeiro muito longo. Tiveram outros cativeiros, mas aquele cativeiro ficou muito registrado. E aí vem os salmistas registrando salmos e dizendo em gratidão ao Senhor pelos livramentos que Deus deu a eles. Certamente esse salmista aqui, uma das coisas que ele está expressando aqui é dizendo, se você entender aqui o verso 3 e o verso 4, já diz assim: digam a Deus, quão temíveis são os teus feitos, tão grande é o teu poder, que os teus inimigos rastejam diante de ti. Toda a terra te adora e canta louvores a ti, canta louvores ao teu nome. Esse salmista tinha o conhecimento e reconhecia de que os inimigos tinham que submeter a esse Deus. Amém? De que os inimigos que os aprisionaram, que os ofenderam, que os tornaram escravos, tiveram que submeter ao poder do Senhor. Então a primeira coisa aqui que eu quero destacar é que nós precisamos prestar louvores ao Senhor todo o tempo, povo da terra. A Bíblia diz que em tudo dai graças. E isso se resume em dizer, em tudo dai louvores ao Senhor. Seja grato ao Senhor, salmodiando Ele e dizendo o quanto Ele merece o nosso louvor. A segunda coisa, do verso 3 e 4 que eu já li com você, é reconhecer o quanto Deus é poderoso sobre os nossos inimigos. Nós precisamos entender isso, e esse salmista ele diz, quão temíveis são os teus feitos. Queridos, a gente não tem que ter medo do marginal, do bandido, daquele que quer um mal contra nós, não. O nosso Deus é poderoso e nos livra dele, amém? A gente precisa entender isso, mas olha, é claro que depende de nós estarmos na presença dele e dos nossos lábios saírem louvores a ele. Porque se dos meus lábios saem murmurações,
saem palavras torpes, palavras que não agradam a Deus, certamente eu vou me afastar de Deus. Então, o que Deus nos chama é que a nossa expressão seja a expressão de louvor a Ele. E o nosso reconhecimento é o reconhecimento de que Ele é poderoso. E de que Ele pode todas as coisas. Ele não pode só algumas coisas. Vamos entender isso. E muitas vezes nós falhamos porque a nossa limitação é tão grande que eu não consigo entender que esse Deus é poderoso e que o inimigo está debaixo dos pés dele e que tudo ele está no controle, amém? De que ele é poderoso. O salmista está dizendo aqui que ele é poderoso. Tão grande é o teu poder. E ele é tão poderoso que os teus inimigos rastejam diante de ti. Não dê crédito para os teus inimigos. Ok? Às vezes nós damos créditos, e muitos créditos, para os nossos inimigos. Nós damos crédito para a nossa doença. Nós damos crédito para a nossa dor de cabeça. Nós damos crédito para a nossa falta de dinheiro. Quando a sua vida está nas mãos do Senhor, quem te dá crédito é o Senhor, não é o inimigo. O inimigo, ele perdeu os créditos que ele tinha. Lá na cruz do Calvário ele perdeu. E Jesus foi lá no inferno e fez o quê? E tomou o último crédito que ele tinha, a chave. E pegou todo o crédito para ele. E sabe o que ele quer fazer? Distribuir para mim e para você. O verso 5 e 6 registra o seguinte: venham e vejam o que Deus tem feito. Venham e vejam o que Deus tem feito. Como são impressionantes as suas obras em favor dos homens. Ele transformou o mar em terra seca, e o povo atravessou as águas a pé, e ali nos alegramos nele. Você lembra desse registro? De que o mar se abriu? Você lembra disso? Então o salmista está lembrando dos feitos do Senhor. Eu quero te chamar a atenção para uma coisa, e a mim também. Todo o tempo, independente da circunstância que eu estiver passando, eu preciso lembrar de quem é Deus e do que Ele fez na minha vida. Eu não posso esquecer do registro dEle, o que Ele deixou registrado no meu coração e na minha vida. Os milagres que Ele realizou na minha vida, você lembra disso? Deixa eu te perguntar uma coisa, hoje, no dia chamado hoje, domingo, você em algum momento nesse dia, você parou para lembrar daquilo que o Senhor fez na sua vida? Não é de hoje não, mas dos feitos dele, porque o salmista parou e ele lembrou, venham e vejam o que Deus tem feito, como são impressionantes as suas obras, aquilo que ele fez. Nós muitas vezes pregamos e dizemos, viva o dia chamado hoje, não é verdade? Mas para que você viva o dia chamado hoje, deixa eu te lembrar de uma coisa, o dia de ontem, as coisas impressionantes que Deus fez ontem, foi o que fez você chegar até hoje. Então, eu e você não podemos esquecer, não podemos deixar de salmodiar a Deus e dizer, quão coisas impressionantes o Senhor fez por mim. Quantas coisas, como o Salmo 126 registra, como foi bom o tempo, mesmo o tempo que eu estava lá no cativeiro, e o Senhor me livrou do cativeiro. O Salmo 126 registra exatamente isso. Lembrando do cativeiro e dizendo o quanto hoje eu estou livre e sou feliz por isso. E sou feliz por isso. E o salmista no Salmo 126, ele deixa claro que ele é feliz, mas ele estava no cativeiro. E o que Deus fez? Tirou a mim e você do cativeiro, amém? Você já lembrou hoje, no dia chamado hoje, daquilo que Jesus fez por mim e por você? Você parou hoje, em algum momento, estou dizendo que está errado você não ter feito, só estou fazendo lembrar isso, porque o que fica aqui registrado é que nós precisamos lembrar todos os dias dos feitos de Jesus na nossa vida. E a minha pergunta é, será que nós paramos hoje em algum momento e deixamos a nossa mente trazer à memória a lembrança de que, da onde nós saímos,
e do sacrifício que Jesus fez por mim e por você. Ele fez um sacrifício por mim e por você, que eu e você não faríamos nunca. E Ele fez por nós. Eu te desafio amanhã, quando você acordar, naquela segunda-feira que às vezes as pessoas dizem que é um dia ruim, não é não, queridos. A segunda-feira é do Senhor, como o domingo também é. Quando você acordar amanhã, é desafiador, mas eu te desafio, e a mim também, a dizer: Senhor, muito obrigado, porque mais um dia eu estou respirando, e isso é porque Jesus morreu por mim. Amém? O Salmo 66, o verso 7 ao 9, diz assim: Ele governa. Fale comigo, governa. Presta atenção nessa palavra. Ele governa. Ele governa para sempre com seu poder. Seus olhos vigiam as nações, que os rebeldes não se levantem contra ele. Bendigam o nosso Deus, ó povos, façam ressoar o som do seu louvor. Queridos, a gente fica discutindo por causa de governo, por causa de quem governa melhor, quem governa pior, quem governa assim, quem governa... A Bíblia está dizendo, o salmista está nos fazendo lembrar de que Ele governa. O problema de eu estar em dúvida com relação ao governo X ou Y, ou se eu quero estar lá ou aqui, ou se vai ser bom ou ruim, é porque eu não consigo submeter por completo a minha vida a esse Deus que governa todas as coisas. Se você me perguntar a minha preocupação com política, eu vou dizer para você, é 0,0 alguma coisa. Agora, se você me perguntar a minha preocupação em orar pelos políticos, eu não vou arriscar que seja 100 não, porque não é 100, eu sou falho. Mas é um percentual bem grande. E eu já faço isso há muitos anos. Pelos políticos do nosso país, para que a gente tenha pessoas dignas. Pessoas que sejam do Senhor. Agora, eu não posso esquecer nunca de quem governa, é Ele. Se eu esquecer disso, o meu desejo, o meu prazer vai estar na vida desses homens, e esses homens vão falhar comigo. Presta atenção numa coisa, um político que você reclama dele, que você fala dele, e eu também, que a gente, às vezes nós vamos orar por ele e falar: Senhor, abençoa esse político, mas mata ele também. Abençoa esse político, Senhor, salva a vida dele, mas esfaqueia ele quando tiver como tentaram fazer aí com o presidente. Às vezes no nosso íntimo que a gente quer que mate, quando na verdade, nós precisamos olhar para o nosso coração e orar para que o governo seja do Senhor sobre a vida desses homens. Queridos, são pais de família, tem uns que já são avós, são filhos, são homens cheios de enfermidade na alma, homens que não conhecem a Deus, porque homens que conhecem a Deus, sabe o que eles fazem? Eles louvam a Deus o tempo todo. Eles não estão preocupados em corromper, eles não estão preocupados em mudar a verdade, não, eles estão preocupados em adorar ao Senhor. Verso 10 a 12, diz assim: Pois tu, ó Deus, nos submeteste à prova, e nos refinaste como a prata, fizeste-nos cair numa armadilha, e sobre nossas costas pusestes fardos, deixaste que os inimigos cavalgassem sobre a nossa cabeça. Até aqui parece tudo ruim, né? Mas Deus está permitindo. Aí continua: passamos pelo fogo e pela água, mas um lugar de fartura nos trouxeste. Amém? Queremos ficar com essa última parte, porque às vezes passar por essas dificuldades, cair em armadilha. Quem quer cair numa armadilha? Nenhum de nós. Quem quer ser afrontado pelo homem mau? Quem quer ser ofendido? Nenhum de nós. De maneira nenhuma. Mas muitas vezes passamos. E vamos passar. E passamos sendo refinados, para que a glória de Deus seja mostrada através de nós. É isso que o salmista está dizendo. Nós vamos passar. E vão ser momentos difíceis, de tribulação, dificuldade. Momentos que eu vou ter que me humilhar. Momentos que eu vou ter que sacrificar,
mas o resultado de quando eu passo na presença desse Deus Todo-Poderoso é de que eu sairei vitorioso. E aí a Bíblia diz que Ele vai me colocar no lugar de fartura. O que é um lugar de fartura? É o lugar onde as coisas sobejam, onde as coisas não faltam, aonde tem excesso. Amém, queridos? É assim que o justo vive. O justo não vive na miséria. O justo vive no lugar de fartura. Verso 13, do verso 13 ao 15. Para o teu templo virei com holocaustos e cumprirei os meus votos para contigo. Votos que os meus lábios fizeram e a minha boca falou quando eu estava em dificuldade. Oferecerei a ti animais gordos em holocausto, sacrificarei carneiros, cuja fumaça subirá a ti, e também novilhos e cabritos. Eu defini esse trecho aqui do verso 13 ao 15 como sacrifícios de louvor a Deus. O Salmo 50, 23 diz assim: quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me, e eu mostrarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos. Amém? Queridos, há a necessidade em algum momento da minha vida que eu preste louvores de sacrifício a Deus. O que é um louvor de sacrifício? Não é às vezes só cantar, não, queridos. Louvor não é só cantar, não é só você cantar uma música como nós cantamos aqui hoje. Louvor é quando você reconhece que Deus é maior e você entrega palavras de louvores a Ele. Amém? Tem momentos da nossa vida, momentos que nós vamos precisar sacrificar o nosso louvor ao Senhor. E nós vamos precisar abrir mão de coisas, e às vezes vamos ficar tristes por um lado, com pessoas, ou pessoas com a gente, mas vamos glorificar o nosso Deus. Às vezes é necessário falar algum não, para alguém que a gente ama, em sacrifício de louvores a Deus. Vocês estão entendendo isso? Que Deus seja exaltado, e que eu sofra, e que eu morra, e de fato é. Sacrifício de louvor é morrer. Fale comigo, morrer. O problema é que às vezes nós queremos ficar vivos, e por querermos ficar vivos, nós não conseguimos prestar louvores de sacrifício a Deus. Vamos para o verso 16 e 17. Verso 16 e 17 diz assim: venham e ouçam. Eu gostei tanto disso aqui, eu achei lindo isso aqui. Todos vocês que temem a Deus. Olha só o destaque aqui, olha a diferença. Venham e ouçam, todos vocês que temem a Deus. Vou contar-lhes o que Ele fez por mim. A Ele clamei com os lábios, com a língua o exaltei. Amém? Deixa eu te falar uma coisa, nós fomos chamados para testemunhar desse Deus. Nós fomos chamados para contar para os outros. Sabe o que eu achei lindo isso aqui? Porque eu vi como uma reunião onde eu falo assim: venham, venham. E aí vocês vieram, e eu também vim, e nós sentamos, e agora alguém começou a contar, e falar desse Deus poderoso, falar das maravilhas dele. Queridos, há poder no testemunho, amém? Há poder quando você testemunha de Cristo aonde você está. E vou dizer uma coisa para você: o testemunho é uma coisa tão poderosa, que às vezes você não precisa abrir a sua boca. Só pela tua postura, só pelo teu comportamento, você testemunha de Cristo. Se você perceber uma coisa nesse salmo, muitas coisas nesse salmo apontam para uma coisa poderosa: a vida de Cristo. Venham e ouçam. Venham e ouçam o que Cristo tem feito por mim e por você. Venham e preste atenção, ouça com atenção. Eu quero terminar lendo o verso 18, 19 e 20. Se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria, mas Deus me ouviu, deu atenção à oração que lhe dirigi. Louvado seja Deus, que não rejeitou a minha
oração, nem afastou de mim o seu poder. O homem pecador, porque ele disse: se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria. Um homem pecador, reconhecendo ser pecador, e que se ele guardasse o pecado no seu coração, o que aconteceria? O Senhor não ouviria. Mas Deus ouviu esse homem. E da mesma forma que Deus ouviu esse homem, Ele pode ouvir você. Ele pode ouvir a mim, que somos pecadores, mas que temos ainda a autoridade dentro de nós em Cristo, e por Cristo ter feito o sacrifício maior do que a mim e a você, e por isso estamos aqui, porque Ele fez o sacrifício maior, amém? Porque Ele entregou a vida dEle por mim e por você. Por esse motivo, eu posso ir diante do Senhor e dizer: Senhor, eu sou pecador, aqui está o meu pecado, mas mais do que o meu pecado, está o meu coração, que é do Senhor. E por causa de uma atitude como essa, do salmista, ou minha, ou tua, Deus ouve a nossa oração. O verso 20, o salmista diz assim: louvado seja Deus. Amém? Eu quero terminar deixando esse registro bem claro para nós, diante de tudo que a gente viu aqui, que a gente ouviu, que a gente compartilhou. Pense numa coisa: às vezes nós estamos tão atribulados que nós não conseguimos acreditar que esse Deus poderoso, que venceu os inimigos e que vence os inimigos, que esse Deus que merece todo louvor e toda adoração, Ele escuta a nossa oração. Então deixa eu te falar uma coisa: esse Deus escuta a tua oração. O salmista está dizendo com toda a propriedade que Ele não rejeitou a oração dele, nem afastou dele o seu amor. Sabe por que Deus escuta a minha e a tua oração, que somos pecadores? Porque Ele nos ama. É só por causa disso, porque Ele decidiu nos amar, independente de quem nós somos, das nossas decisões, dos nossos achismos, dos nossos ideais, das nossas ideologias, e de tudo aquilo que a gente vai elaborando nessa mentezinha, às vezes pecadora. Uma coisa nós precisamos entender: independente de tudo isso, Deus nos ama. Ele escolheu nos amar, e por Ele nos amar, Ele dá atenção a nós. Por Ele dar atenção a nós, aí Ele nos traz para o braço dEle, para os braços dEle. Ele nos traz para sentar no colo dEle. Ele nos permite deitar e dormir um bom sono, e Ele está ali presente. Ele refrigera a nossa alma, e mesmo quando estamos cansados, Ele vem e nos levanta. E quando estamos caídos, Ele estende a mão direita